Ficar de pé, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. 2 Coríntios 4, a partir do versículo... está faltando um copo. Não, outro, sumiu. Ah, tá, esse daqui, tem água aqui. Esse aqui vai acabar já já. 2 Coríntios 4, versículo 16. Quem achou, dá glória a Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, ou o nosso homem exterior, se desgaste, o nosso ser interior, o nosso homem interior, se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Você veja que esse texto começa aqui no versículo 16, dizendo, por isso não desanimamos. Por isso o quê? Vamos lá, a partir do versículo 1 agora. Vamos ver por que ele disse isso. Capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Fala para o teu irmão, não pode desanimar. Não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, diga comigo, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Diga comigo, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Aí ele diz, por isso não desanimamos. Entende? Por causa de tudo isso que você ouviu, nos versículos de 1 até o 15,
Por causa de tudo isso, ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova todo dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que meus olhos naturais veem são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. Você pode dar um glória a Deus? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agora te agradecer por esse momento especial em que juntos iremos ouvir a tua palavra. Senhor, fala com a gente, Pai. Nós nos humilhamos na tua presença, reconhecemos a tua grandeza, que só o Senhor é Deus, e te agradecemos porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Fala com a gente, porque nós precisamos te ouvir. É isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode se sentar em nome de Jesus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, é essa fé que nós lemos aqui, que nos faz conseguir, que nos faz prosseguir. É a fé que eu creio, e porque eu creio, eu falo. Em outras palavras, a fé me leva a falar daquilo que eu acredito. Ninguém de sã consciência vai falar de algo que não acredita, vai estar jogando palavras ao vento. Então a nossa fé nos leva a falar, por favor, cadê o menino do som? Me ajuda aí, não quero ficar sem som não, minha voz está ruim, não estou conseguindo falar direito, estou forçando para falar, então me ajuda aí, larga o aço nesse negócio aí, bota som aí. Então, meus queridos irmãos, veja bem, é essa fé que nos faz prosseguir, bota inclusive mais retorno também, tá? É essa fé que nos faz prosseguir. Então, prosseguindo pela fé, você poderia dizer, é muito fácil a gente falar isso quando tudo vai bem, não é verdade? E é verdade. Mas, meus irmãos, independentemente da situação que nós estejamos passando, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando parece que nada mais vai dar certo, nós precisamos prosseguir, nós precisamos continuar prosseguindo. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo. Ele vinha enfrentando grandes lutas. Você viu o texto que nós lemos. Ele vinha enfrentando grandes dificuldades na sua vida, grandes dificuldades no seu ministério, além dos problemas que ele já enfrentava naturalmente. Mas mesmo assim, Paulo prosseguia pela fé. Você entende? E a Bíblia nos orienta a fazer a mesma coisa que Paulo fazia. Tendo em vista que todos nós hoje também enfrentamos os nossos problemas, e não são poucos os nossos problemas, não são poucas as nossas dificuldades. Nós temos problemas na vida espiritual, temos ou não temos? Temos problemas na vida espiritual. Quantas vezes a gente fraqueja na vida espiritual? Quantas vezes a gente esmorece, a gente desanima na nossa vida espiritual? Isso é um problema. Tem gente que acha que isso não é um problema. Mas é um problema, porque quando você está nessa condição e não resolve buscar forças no Senhor novamente, você está com a sua vida espiritual, a sua caminhada como cristão completamente comprometida. Porque o Senhor promete te fortalecer quando você estiver fraco. Promete ou não promete? O próprio Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. O que ele quer dizer? Porque o Senhor me fortalece. Tanto que mais para frente ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, problemas na vida espiritual vão comprometer a nossa caminhada de fé, vão comprometer os milagres que podem acontecer na nossa vida. Então, problemas na vida pessoal, todos nós temos ou não temos? Se alguém disser que não tem problema algum, glória a Deus, mas é difícil você encontrar um crente que não tenha problema. Problema na vida familiar, problema na vida financeira, ou seja, problema em todas as áreas da nossa vida. Nós enfrentamos. E o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite com relação a isso? O que nós devemos fazer para prosseguir sem desanimar pela fé? Você concorda comigo que Paulo tinha todas as razões para desanimar? Você viu tudo que ele relatou ali na primeira parte do capítulo 1, perseguições, maus tratos,
Tantas coisas. Abandono, humilhações, surras, tantas situações contrárias. E Paulo, apesar de tudo isso, ele foi em frente. Então a primeira coisa que o Senhor te ensina a mim nessa noite, é a não desanimar diante do desgaste que o sofrimento causa. Você concorda que Paulo estava muito desgastado, diante de tudo o que estava acontecendo com ele, diante do que já havia acontecido. E não é assim que a gente fica muitas vezes. Meus irmãos, esse desgaste que os problemas trazem, por incrível que pareça, é um desgaste natural. Ninguém enfrenta um problema, principalmente dependendo da gravidade do problema, e não fica desgastado. Nós somos humanos ainda. Você percebe? Às vezes muitas pessoas lá fora acham que nós somos super. E eu falei aqui outro dia, só existe um que é super, é o super Jesus, é o super Deus, é o super Espírito Santo. Só existe esse que é super. Nós somos desgastados pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas. Eu não sei quem aqui já lutou algum tipo de luta. Não sei quem aqui já lutou, ou boxe, ou judô, ou jiu-jitsu, não sei. Depois da luta você fica arrasado. Uma luta de 3 minutos, de 4 minutos, você fica arrasado. Quer você perca ou você ganhe, você fica arrasado. Porque é o desgaste natural da luta. Você gastou energia para lutar. Você percebe por que a gente tem que usar a energia do Espírito Santo e não a nossa? Existe um comercial da Light que diz assim: use a sua energia, aliás, use a nossa energia e não a sua, alguma coisa assim, né? Use a nossa energia e não a sua. É mais ou menos assim o comercial. Então, a gente não precisa desgastar até o fim, até o extremo a nossa energia, porque nós temos a energia do Espírito Santo, nós temos o poder do Espírito Santo à nossa disposição. Então a primeira coisa que Paulo fala é: por isso não desanimamos. Não era para ele dizer o contrário? Pensa comigo, humanamente falando, ele falou de um monte de problemas, ele falou de um monte de dificuldade. Aí, humanamente falando, alguém com a visão carnal, com a visão natural, diria: por isso eu estou tão desanimado. Pois é. Porque teve perseguições, teve açoites, teve tribulação, teve isso, teve aquilo. Por isso eu estou tão caído, estou tão desanimado. Não é isso que a mente carnal, a mente humana diria, o raciocínio lógico diria. Sofreu, batalhou, está desanimado, está desgastado. Esse é o raciocínio lógico. Mas Deus está acima da lógica humana. Ele fala sobre isso, aquela série de lutas, aquela série de dificuldades, e ele diz: por isso não desanimamos. Por causa daquilo tudo ali, por causa de tudo que Jesus representa, no meio da dificuldade ele falou o que Cristo representava para ele. Ele disse: eu acreditei, por isso eu falei. Falei da palavra, falei do que Cristo disse, falei do que a Bíblia diz sobre mim. Eu acreditei, por isso eu falei. O que a gente fala? No meio da dificuldade, no meio da batalha, no meio do fogo, não vai dar, não vou conseguir. Gente, isso é uma praga, isso é uma desgraça na vida de um crente. Tem crente que só fala isso, só fala isso. Se eu fosse Deus, por isso que eu não sou, eu fazia uma mudança nesse crente. Jesus pegou a saliva, passou no olho do rapaz, eu pegaria alguma coisa e passaria na boca desses crentes, para ele nunca mais falar. Parece que esse vocabulário ficou igual um amalgamor na boca desse crente. Só sabe falar isso: eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém me ama, Jesus não me ama, meu mundo caiu. O que é isso, gente? Paulo disse: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, nós também temos que falar. Foi isso que Jesus falou de mim? Não foi, nós falamos isso aqui pela manhã. Jesus disse que eu sou, Jesus disse que eu posso, Jesus disse que eu tenho. E agora? Tem um monte de crente brigando com Jesus. Jesus diz que eu sou, mas eu não sinto que eu sou. Meu Deus, gente. Esses crentes precisam despertar e ser o que Jesus disse que ele é. Jesus não é mentiroso. Jesus é a própria verdade. Eu sou o caminho e a verdade, Jesus falou. E a vida, eu sou tudo isso. Então, se Jesus falou, é verdade, ele não mentiu. E ele disse que você é mais que vencedor, ele disse que você pode, ele disse que você tem.
Então é isso que tem que sair da sua boca. Principalmente na hora da dificuldade, tem que sair o tempo todo, mas principalmente na hora da dificuldade. Você entende? Escreve lá no papel, cola na sua geladeira, cola na porta do banheiro, cola em tudo que é lugar, para você não esquecer, até você fixar isso em você, para você nunca mais repetir o contrário daquilo, porque é aquilo que Deus diz sobre você, entendeu? Pois é. E aí ele diz, por isso eu não desanimo, nós não desanimamos, ou seja, nós temos todos os motivos para não desanimar. Quando você pensar em desanimar, porque a coisa não vai muito bem, aí é que você tem todas as razões para não desanimar, porque eu sei em quem eu tenho acreditado, e sei que Ele é fiel para fazer muito mais do que eu preciso, do que eu posso, do que eu pense. Ele pode, e se Ele pode, eu posso, porque eu estou nele. Simples assim. Simples assim. Nós temos o espírito da fé. Tem ou não tem? Nós temos a palavra da fé. Temos ou não temos? Nós temos o poder da fé. Quem acha que não tem nada disso, diz amém aí. Quem acha que não tem nada disso, diz amém. Pois é, porque eu falei que a gente tem o espírito da fé, o poder da fé, a palavra da fé, e ninguém deu um glória a Deus. Então eu acho que vocês não estão acreditando muito nisso não. Entende? Então, a gente precisa rever essas questões. Por quê? Porque se eu não acreditar nisso, eu vou achar que eu tenho que desanimar sim, diante dessas situações. Eu vou achar que eu não vou conseguir. Eu vou achar que realmente eu não sou nada. Só que a Bíblia diz que você pode tudo, você é filho de Deus. Você não é bastardo, você é filho. Será que você crê nisso? Pois é, então a gente precisa entender essas coisas. Deus está do nosso lado, diga amém. Deus não está do outro lado, Deus está do nosso lado. E se Deus é do meu lado, se Deus é por mim, se Ele está comigo, ninguém pode contra mim. Você entende? Porque se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Pode até se levantar, mas levanta para cair. Então nós podemos dizer que tudo conspira a nosso favor. Deus faz isso por nós. Até as coisas ruins que tentam vir para a nossa vida, Ele diz, todas as coisas cooperam para o teu bem, porque você ama a Deus. Aleluia, isso é palavra de Deus, é Bíblia Sagrada. O pastor não está aqui inventando nada. Isso é para o teu bem, porque Deus é bom, e Ele quer o melhor para você. Então você não pode desanimar, mesmo que o sofrimento venha minar a sua resistência mental, a sua resistência física, você não pode desanimar. Mesmo que a tua mente, o teu físico não esteja bem, o teu espírito se renova todos os dias no Senhor. Não é isso que diz no texto que nós lemos? Olha aqui o que ele diz aqui, ó. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior, ou seja, a parte de fora, a mente, o corpo, se desgaste, o nosso homem interior, que é o nosso espírito, se renova dia a dia. Por exemplo, Deus renovou o teu espírito hoje. Deus renovou o teu espírito hoje. Ele está renovando seu espírito agora, outra vez. Você entende? O diabo não gosta que isso aconteça. Quando você não dá importância para isso, ele fica rindo da gente. Mas ele já está derrotado, ele está debaixo dos nossos pés. Ele trabalha com a operação engano, e a operação engano diz que você não pode. Lembra o que ele falou para a mulher lá no jardim? Eu não esqueço disso. Foi bem assim que Deus disse, não, vai lá, pode pegar, você entende? E é isso que ele continua dizendo para um monte de crente. Não é isso que a Bíblia diz, não. Te dou um conselho muito bacana, vai na Bíblia e confere, dá trabalho, mas vale a pena, porque você nunca mais vai deixar de acreditar. Vai na Bíblia, tudo que você ouvir aqui, você vai lá na Bíblia e confere. Porque às vezes parece que a gente fala uma coisa, o pastor está falando isso da cabeça dele. O que o pastor? Não, o pastor não está dizendo nada, o pastor está te comunicando o que Deus disse sobre você. Não foi eu que disse, foi ele. Eu não tenho autoridade espiritual nenhuma sobre a sua vida, a não ser como seu pastor. Isso se você quiser também, né? Você entende?
Mas quem tem autoridade sobre a tua vida é Deus. E Ele é que está falando com você, está escrito na palavra. Chegar em casa, você anota tudo e confere. Eu faço questão que você faça isso. E se você achar que alguma coisa não está de acordo, vem falar comigo depois, que a gente senta ali e eu te mostro. Você entende? Mas você tem que acreditar, não é uma questão de escolha. Você tem que acreditar, porque isso é para o teu bem. Se eu quisesse o teu mal, ou se Deus quisesse o teu mal, eu estava falando aqui um monte de mentira para você, um monte de baboseira. Mas tudo que a gente está falando aqui é de Deus para a tua vida, é verdade de Deus para a tua vida. Você tem que se animar com isso. Não pode ficar moribundo, sorumbático, qual é o outro, o diácono? Macambuzo, não pode, esse não é você. Você não é assim, bota isso na tua cabeça. O que você vê quando você se olha no espelho? Você vê esse desanimado aí, é isso que você vê? Cadê a alegria do Senhor que é a tua força? Cadê a alegria do Senhor que é fruto do Espírito Santo que mora em você? Cadê a certeza, a convicção das coisas que você espera e das coisas que você não consegue enxergar, mas que pela fé já estão prontas? Cadê? Gente, a gente tem que viver isso. Isso é viver o Evangelho intensamente. Não é viver o Evangelho mais ou menos. Quando eu morrer eu vou ser feliz. Então morre. Morre hoje para você ser feliz logo. Porque não é isso que Deus quer, não. Deus quer que você seja feliz aqui. É aqui que Ele quer que você seja feliz. Lá é só a continuação. Lá vai ser ainda melhor. Mas Ele quer que você seja feliz aqui. Agora você é quem decide se quer ou não quer. Eu quero. Eu quero. Agora com você eu não posso decidir por você. É você que tem que decidir. Crente não pode ficar alheio. Crente não é alienado. Crente tem direito de escolha. E Deus te mostra o caminho para você escolher o melhor. Ah, mas eu estou sofrendo. O sofrimento vai acabar. Você acredita nisso? Ou você acha que eu não sofro? Pois é. Você entende? Então a gente precisa pensar, gente. Eu não posso deixar qualquer coisinha me desanimar, qualquer coisinha me desgastar, a ponto de não ter força para mais nada. Ah, não posso, eu estou fraco, não posso, eu estou sofrendo. Pô. Quando eu estou fraco, aí é que Deus me faz forte. Foi isso que Paulo disse, é isso que a Bíblia fala. Então, mesmo que o sofrimento venha minar a tua resistência, ele só pode minar a tua resistência física e mental, mas a tua resistência espiritual ele não pode, e é essa resistência espiritual que Deus vai usar para te levantar, para te colocar de pé novamente. Diga glória a Deus. Você entende? Então a gente tem que declarar aquilo que nós acreditamos, e nós somos os crentes da palavra, nós somos os Bíblias. Por que acha que a gente tem esse nome de Bíblia? Hoje ninguém usa mais, mas antigamente chamava de os Bíblias lá, davam os Bíblias. Por quê? Porque eles acreditam na Bíblia. É assim que o povo lá fora pensa que você acredita. Você sabia? Você não pode decepcionar as pessoas lá fora. Elas pensam que você acredita, então você tem que acreditar. Porque elas estão olhando para você, elas estão olhando a sua vida. Então vamos declarar aquilo que Deus disse sobre nós, aquilo que nós acreditamos. A nossa fé, meus irmãos, está firmada em Jesus e na palavra dEle. Você entende? Que é poderosa para mudar qualquer situação. Então não vamos desanimar diante das adversidades que nos assolam. Jesus está do nosso lado, diga eu creio. Ele é por nós e nele nós já vencemos todas as adversidades que se levantam na nossa vida. Diga aleluia, aplauda o nome dele. Glória a Deus. Desperta, ó tu que dormes, e o Senhor te levantará, diz a Bíblia. Aleluia. Segunda lição que a gente aprende nessa noite. Versículo 17 diz: crer que as tribulações não são o fim. Versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. O pastor enlouqueceu. Está dizendo que a minha tribulação é leve. Não sou eu que estou dizendo não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Ah, o pastor está dizendo que é leve porque não está na minha pele. Está na Bíblia, conversa com Deus, reclama com Ele. Vai na ouvidoria do céu. Chega para o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, que negócio é esse? Dizer que a minha tribulação, meu problema é leve, é pequeno. É assim que Deus vê. Você entende? É assim que Deus vê. Mas o meu problema é o pior do mundo. Deus vê ele como pequenininho. Sabe por quê? Porque seja lá o tamanho que for o seu problema, Deus é muito, mas muito, incomparavelmente maior. Você entende?
Ah, o meu problema é o tamanho do mundo. Deus é maior do que o mundo. O meu problema é o tamanho do universo. Deus é maior do que o universo. Você entende? E aí, o que você vai dizer para ele quando ele disser isso para você? Quando ele chegar para você e disser assim, olha só, eu sou o El Shaddai. Só anda na minha presença e não vai te faltar nada. Ele falou isso para Abraão. Depois de esperar 24 anos e 11 meses, Deus aparece para ele e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele não falou, eu sou o Deus poderoso, ele falou, eu sou o Todo-Poderoso. Significa dizer que todo o poder está nas mãos do Senhor. Você entende? Todo o poder está nas mãos do Senhor. E você é filho dele, olha só. E você é filho dele. A única coisa que ele pediu para Abraão, anda na minha presença, creia em mim. Fale o que eu falei para você. Eu vou ser pai de muitas nações, porque a promessa de Deus, Deus me prometeu. A promessa se cumpriu ou não se cumpriu, meu irmão? Aí Deus vai falhar exatamente na sua vez. Ele vai deixar de ser Deus exatamente na sua vez. Vai deixar de ser poderoso exatamente. Não vai. A Bíblia diz que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então a Bíblia diz que a nossa tribulação é leve e momentânea, ou seja, ela não tem força necessária para te destruir. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós. Diga aleluia. Diga comigo, maior é o que está em mim. Pois é. Então quando você estiver diante do teu grande problema, você avisa isso para ele. Maior é o que está em mim. Ele é muito maior do que você. E você não vai me destruir, porque maior é o que está em mim. Teve uma irmã que entendeu isso e cantou, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você acredita nisso? Ele é muito maior, incomparavelmente maior. E mais, ele já tem dia e hora para acabar. Esse teu problema tem dia e hora para terminar. Diga amém. Esse problema é momentâneo, ele não é eterno, ele é passageiro. Salmo 30, versículo 5. Glória a Deus. Salmo 30. É engraçado isso. É engraçado. Vamos, deixa para lá. Vamos lá. Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Sabe o que quer dizer aqui? Que o choro é passageiro. O choro vai acabar. O choro tem data marcada. O que é que traz o choro? A dificuldade, o problema. Então isso tem hora para acabar, dura um tempo, mas a alegria vem pela manhã, quer dizer, a resposta, a solução, o milagre vem pela manhã. Quando é amanhã? Todo dia. Você entende? Pois é. Então Paulo enfrentou tantas tribulações, no entanto, nenhuma delas conseguiu destruir Paulo. Paulo só morreu no dia que estava determinado por Deus para ele partir. Você entende? E o que capacitava Paulo a avançar, a prosseguir pela fé, era a firme convicção de que as coisas que ele via eram passageiras, eram temporais, e as que ele não via eram eternas. Deus é eterno, o poder de Deus dura para sempre, a misericórdia de Deus é eterna, a alegria do Senhor é eterna. Tudo que ele faz na sua vida dura para sempre. Você entende? Mas nós precisamos acreditar nisso, e quem acredita, declara. Paulo disse logo ali atrás, nós lemos aqui, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos e nós também falamos. Abra a tua boca e fala o que a Bíblia fala sobre você, sobre a tua vida, sobre as situações, e você vai ver o milagre, porque a Bíblia é o poder de Deus. Quando você faz isso, você declara vida, você declara milagre, você declara poder, é isso que você está fazendo. Aleluia. A tribulação que você está enfrentando hoje não vai destruir você. Ela não tem força para isso. Porque você é de Jesus. Diga, eu sou de Cristo. E ninguém vai me arrebatar das mãos dele. Por isso essa tribulação é passageira, vai acabar. Então fica firme, em nome de Jesus. Jesus falou que ninguém vai arrebatar você das mãos dele. Você pertence a Ele, você é a propriedade exclusiva dEle. Salmo 91 diz lá, praga nenhuma chegará à tua tenda,
nada vai te causar dano, porque você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Sabe o que quer dizer onipotente? Aquele que pode tudo. Simples assim. Você pode dizer glória a Deus. Terceira lição que Deus te ensina nessa noite. Você aprende a não olhar apenas com os olhos naturais. Versículo 18 diz assim, volta lá no nosso texto de 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios 4. Deixa eu me situar aqui, 2 aos Coríntios 4. No versículo 18. Diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que eu vejo são temporais, mas as que eu não vejo são eternas. Olha aí, você entende? Então Paulo não olhava as situações, as dificuldades com os olhos da carne. Você entende? Os olhos da carne só alcançam as coisas da dimensão do visível, do natural, do que é possível. Por isso é um olhar limitado, só alcança o que já está pronto, o que já foi feito. Esse olhar não vence dificuldades, esse olhar não acaba com impossibilidades. Por isso Paulo olhava além do natural, ele olhava em direção à fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele não vai falhar comigo. Tudo que Ele disse a meu respeito se cumprirá. Era assim que ele via as coisas. Isso fazia com que ele contemplasse os milagres de Deus. Só vê milagre quem crê e confessa, meus irmãos. E ele cria que Deus podia realizar tudo na vida dele. Assim, Paulo permanecia confiante, mesmo em meio às maiores dificuldades que você possa imaginar. Nós também precisamos desenvolver essa habilidade espiritual. Isso é uma habilidade espiritual para todos nós. Todos nós temos essa capacidade, temos essa condição. Sabe por quê? Porque todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Quem é o Espírito Santo? É Deus dentro de você. É Cristo em nós. Você entende? Ele não está longe, Ele não está fora, Ele está dentro de você. Olha além das circunstâncias, do momento, para que você possa contemplar a glória de Deus. Nada pode se comparar a isso, nada pode se comparar a esse poder e a essa glória. Essa atitude vai fazer toda a diferença e vai fazer você seguir em frente, rumo às vitórias que Jesus tem para você, seja qual for a situação. Não olhe para as circunstâncias, olha para Jesus. Diga comigo, eu não vou olhar para as circunstâncias, porque elas não vão me deter. Eu vou olhar para Jesus, eu vou fixar os meus olhos em Jesus, porque Ele é a minha vitória. E aplaudo o nome dEle mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas eu sei como você pode sair. Você pode sair daqui completamente diferente, sabendo exatamente como reagir diante dessas impossibilidades que você tem enfrentado. Recobre o seu ânimo. Diga comigo, eu vou recobrar o ânimo. Creia que as tribulações que você enfrenta são passageiras. Diga, elas são passageiras. Elas vão acabar, elas vão passar, elas vão acabar. E substitua a visão natural pela visão espiritual. A visão natural é passageira, a visão espiritual não acaba, é eterna. E a partir daí, é só tomar posse da sua vitória e ser feliz com Jesus. Quantos querem fazer isso? Digam amém. Então aplauda o nome dele e fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.